No cenário da psicologia brasileira, ainda muito influenciado pela psicanálise que é ensinada nas faculdades, é comum que o estudante fique com a ideia de que conduzir uma terapia clínica é essencialmente a arte de fazer no consultório uma escuta qualificada. Falou em terapia, essa é a primeira coisa que vem à mente. Às vezes é a única. Essa escuta qualificada seria alguma forma treinada de ouvir o que o paciente tem a dizer. Envolveria algumas habilidades de criar um ambiente propício a que o paciente se sinta à vontade, saber escutar sem interromper, identificar os pontos mais importantes da fala do paciente, não se incomodar com os momentos de silêncio que venham a ocorrer, saber como estimular o paciente a continuar falando ou produzindo, como se costuma denominar a fala nesses momentos. Apesar de essa parte ser importante dentro de um processo de terapia, o problema é que é perigosamente conveniente o estudante achar que tudo que ele precisa para atender bem é saber, basicamente, ficar calado e ouvir. Ele pode se acostumar com essa ideia e depois levar isso para a sua vida profissional e ficar trabalhando dessa forma muito limitada, achando que, qualquer que seja o quadro do paciente, a conduta a seguir é escutar o sujeito, que essa seria a ferramenta multiuso que serve para tudo. Depressão, ansiedade, problemas conjugais, timidez, conflitos profissionais, fobia social. Façam a escuta qualificada quando lhe der uma inspiração. Faça umas interpretações. Quando lhe vier algo à mente, faça umas perguntas direcionadoras, que assim o paciente vai ter um insight, vai chegar a algumas conclusões, vai fazer ressignificações, que geralmente são chamadas de elaborações. E dentro dessa ótica, caso não ocorra nenhuma dessas atuações ao psicoterapeuta, ele não se inspire ali naquele momento, pode lhe parecer natural que não faça nada mesmo. Ele apenas pode continuar escutando. Quando pensa assim, o profissional ou o estudante pode se sentir bem justificado porque tem uma teoria por trás, com nomes sofisticados que parecem indicar que algo importante está sendo feito. Afinal, não é só escutar por escutar, e não é só o paciente falar por falar. Tem a ver com elaboração, com representação, com simbolização. Não é verdade que a palavra cura? Que traduzir sentimentos em palavras é terapêutico por si só? Mas todas essas coisas supostamente estão acontecendo ali numa prática que essencialmente consiste em escutar. Então, apesar de podermos sofisticar a justificativa teórica, continuamos dentro de um tipo de prática apenas. Basicamente, esse parece ser um modelo de terapia com o qual dá para passar a vida toda atendendo. Já ouviu aquele ditado: para quem só tem martelo, tudo parece prego? Mas só que essa é apenas uma dentre inúmeras possibilidades que a psicologia possui hoje em dia. A psicologia moderna tem pesquisas em muitas áreas, e daí decorrem propostas de diversificadas formas de fazer terapia. Existem terapias de cunho mais cognitivo, mais comportamental, que focam na reorganização do ambiente onde vive o paciente, outras com foco nas relações entre as pessoas. Essas variadas vertentes da psicologia possuem técnicas, formas de intervenção, treinamentos, orientações, medidas práticas a serem tomadas. Ouvir o paciente é essencial e é a forma como qualquer terapia deve começar, mas é importante que o estudante e o profissional de psicologia saibam como são variadas e numerosas as possibilidades que vão além disso, para não ficar restringindo a sua atuação
apenas a tão limitada ideia de que basta escutar o sujeito que busca a terapia. Vamos passar rapidamente em revista parte dessa diversidade. Existem modalidades de tratamento individual, grupal. Existem procedimentos com enfoque em diminuir os comportamentos de risco e outros que ajudam na própria manutenção e continuidade do tratamento. Há programas com componentes didáticas sobre o problema que o paciente enfrenta, informando a ele o que os estudos têm descoberto a respeito. Outros que dão informações e treinamentos sobre o tipo de terapia que será ministrada, que se chama de psicoeducação. Pode ser feita a identificação e o aproveitamento de competências e recursos pessoais do paciente que vão ajudar no seu próprio tratamento. Identificação de fatores de vulnerabilidade para tomar precauções contra elas. Treinos de tolerância ao estresse. Treino de competência e de regulação emocional para identificar e compreender as emoções, reduzindo a vulnerabilidade a elas. Treinamentos também de controle de pensamentos, de competência em relacionamento interpessoal. Podem ser usadas estratégias para lidar ou tolerar situações ansiogênicas. Práticas de meditação e mindfulness. Pode ser tomada a direção de se fazer uma análise da cadeia comportamental do paciente, identificação de fatores ambientais ou pessoais desencadeantes do problema. Estratégias de resolução de problemas podem ser enfocadas. Técnicas de modificação de comportamento não adaptativo podem ser usadas. Pode ser feita uma ativação comportamental, terapia de exposição, desenvolvimento de habilidades, muita coisa. Além de tudo isso, é preciso saber que um tratamento psicológico precisa ser planejado. Precisa haver um diagnóstico, formal ou não. Uma proposta precisa surgir bem clara. É importante que se faça prognóstico, que se espera alcançar, para que se possa depois fazer a aferição do progresso e ajustes que geralmente são necessários no curso da terapia. Então não é fazer a coisa na base do improviso ou deixar por conta do acaso de cada sessão, simplesmente estar aberto ao que vai acontecer e pronto. O tratamento pode ser organizado, deve ser organizado, e ele pode inclusive procurar atuar de forma hierárquica, dividindo a problemática em etapas, escolhendo qual atacar primeiro e, com o seu desenvolvimento, ir mudando a ênfase e abordando outras questões. Também podem ser escolhidas terapias específicas para diferentes quadros clínicos. Quadros clínicos diferentes, às vezes, apresentam terapias específicas que demonstram melhor eficiência. Se para você essas possibilidades todas são novidade, ou se você já tinha ouvido falar de algumas delas, mas nunca deu muita importância, se você foi acostumado com a ideia de escuta, 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 desperte para essas outras tantas possibilidades, busque aprender sobre elas e se tornar assim um profissional de psicologia de repertório mais amplo. Até a próxima.